que o tema é conflitos psicossociais no pós-pandemia. Então, na verdade, eu quero dar mais uma vez boas-vindas a Lúcio, né, que ele é psicólogo clínico, psicanalista, terapeuta sexual de casal, na verdade, e ativista na prevenção do suicídio. Então, tem muito a contribuir aqui com a gente já agradece, né, a sua disponibilidade, esse horário. Assim como também já aproveito para agradecer a Ricardo, né, que foi meu tutor no curso de inteligência emocional, né, e hoje é um grande amigo, né, e apesar da gente não ter se conhecido pessoalmente, né, Ricardo, mas a gente está numa sintonia bem legal. Ele é especialista em gestão de pessoas, pesquisador da conscienciologia, depois ele explica melhor isso, e diretor voluntário da ONG Educa Vida. Na verdade, a gente tentou resumir, né? Todos eles têm um monte de coisas aí no currículo, mas a gente tem que simplificar. E a gente aguarda a nossa querida Nathalie Oliveira, né, que já foi, né, companheira também de lá da MT Recife, né, que participou muito com a gente, já fez palestras e tornou-se membro também do Movimento Mulher da MT, e agora é uma grande amiga também. Ela é psicóloga e sexóloga, então a gente está aguardando também ela. Mas, meninos, então vamos, né, aproveitar, entrar na nossa pauta, né, e eu acho que vocês poderiam falar um pouco, né, se apresentar, e depois a gente poderia fazer já a introdução ao tema. Né? A ideia é a gente fazer uma breve apresentação, no caso de vocês dois, e já entrar no tema. E, Lúcio, eu acho que pela logística a gente estava pensando em você começar a sua fala, e aí depois aí Ricardo entra, e é o tempo que Nathalie também entra, e a gente vai fazendo esse jogo, esse bate-papo bem legal. Fique à vontade. Desliga o seu microfone. Estou aqui procurando ainda me interagir com a tecnologia, né? Que hoje, nesse momento, está sendo uma grande aliada, né? A tecnologia, e está proporcionando esses encontros, já que estamos diante de um fato inédito na humanidade, entre aspas, pelo menos na pós-modernidade, que é a questão da pandemia. Né? Tivemos, em outros momentos da humanidade, pandemias, mas com a proporção que está ocorrendo agora é extremamente inusitado, né? Principalmente nós que somos seres humanos e a gente precisa, de certo modo, estar interagindo com o outro, interagindo do ponto de vista físico, né? E isso nos crescemos também psiquicamente. E ontem é mais um bate-papo, eu estava conversando ontem com a Rosângela sobre essa questão. Primeiramente, muito obrigado, tá, pelo convite. Eu sou psicólogo de formação, psicanalista, né, terapeuta sexual, de casal e mestrando, né, faço mestrado pela Unicap com a temática, inicialmente seria a questão que eu estudo há quase 10 anos, que é a prevenção do suicídio. Mas aí, diante das demandas atuais, e a pandemia me fez rever a temática de estudo, é a relação do estudante universitário com o processo de aprendizado online, extremamente atual, e o que gera sofrimento diante disso, né? É isso que a gente está pesquisando para ver o que é que está acontecendo, né? Porque muitos universitários têm se queixado bastante sobre o processo de aprendizado online. Bom, a questão é o seguinte, né? A gente, para abrir, começar a pensar, e o que nos espera pós-pandemia? Né? Isso é uma questão que a gente ainda não temos a resposta, até mesmo porque a pandemia está em curso. Né? E aí a gente tem escutado bastante nesses últimos tempos, né, principalmente dos últimos 40 dias, foi esse modelo protocolar, pelo menos aqui no estado de Pernambuco e alguns governos de outros estados seguem de forma diferente com esse protocolo. O que nos aguarda após pandemia? Né? E é uma questão que a gente está se perguntando. Não sabemos. Não sabemos ainda o que nos aguarda, até mesmo porque estamos em curso. Né? Alguns especialistas dizem que a gente não saiu da primeira onda, né? Embora os números de mortes estão decrescentes em todo o Brasil, mas está morrendo atualmente cerca de 500 pessoas, 400 e poucas pessoas. Né? Caiu 50% disso.
E aí a questão que fica, o que nos aguarda? Uma coisa certa que nos aguarda é um novo, nós precisaremos adotar novos estilos de vida, novos hábitos. E aí, será que hábitos no sentido educacional, no sentido laboral do trabalho, no sentido das relações humanas, das relações sociais? E será que nós, diante desse novo lugar, desse novo espaço pós-pandemia, nós iremos conseguir se adaptar a isso? São muitas questões que estão abertas. E aí, diante disso, se somos seres humanos de interação, especialmente sociais, o que é que isso tem gerado? E o que é que a gente tem percebido do que tem gerado diante desse fato, do processo de pandêmico, né, do que está se aproximando do que seria a pós-pandemia? Sofrimentos psíquicos, né? Então, uma coisa que a gente tem percebido muito, que está 13,5 milhões de desempregados, e uma parte desses desempregados, eles se deram no processo da pandemia. Ainda não, a população não compreende bem por conta da questão de sustentar, de segurar, de colocar em quarentena, e foi feito isso, né, no mês de março, abril, maio, foram criando mecanismos de proteção para a própria vida humana diante do vírus, e isso teve consequências e está tendo consequências terríveis, né? Especialmente na questão do trabalho em si, do grande aumento de desemprego. E aí o que a gente percebe que vem pós a pandemia, uma das questões que a gente pode pensar é como as pessoas vão voltar ao mercado de trabalho, ou como elas vão ter que se adaptar a isso, né? Porque uma coisa é certa, a gente já percebeu que o modelo, eu falei aqui, nosso apoio tecnológico, e eu faço atendimentos online também, tenho pacientes, inclusive do Japão. Da mesma forma que a tecnologia, ela deixa algo distante e, ao mesmo tempo, ela aproxima. Uma das coisas que a gente vai precisar, um dos aspectos que a gente vai precisar se adaptar após pandemia é ter as tecnologias como aliadas. Tá? Mas até que ponto isso vai ser benéfico para uma parte da população? Outra questão, será que a parte da população, a maior parte, né, o miolo, digamos assim, a massa, ela tem acesso às tecnologias? E até que ponto isso vai causar sofrimento? Né? Então, é um bate-papo que a gente vai precisar tentar esmiuçar, falar um pouquinho. Uma coisa é certa, o que vem após pandemia são adaptações, mudanças de hábitos. Né? Hoje a gente percebe que tem uma parte da população que não está seguindo o modelo, né, entre aspas, protocolo de proteção, uso de máscara, utilização de álcool gel, etc. Isso que o governo e os gestores vêm tentando mostrar sobre a importância, porque uma coisa que pós-pandemia, isso vai fazer parte do nosso convívio, do nosso dia a dia. Talvez a máscara não, né? A máscara ainda por algum tempo, mas posteriormente esse novo uma mudança de hábito, por exemplo, a higienização, né? Até mesmo porque a gente percebe, a gente sabe que o quê? Que a vacina, ela vai estar o estudo, né, está em andamento aí, nos próximos meses será vacinado a população, mas mesmo após a pandemia, nesse processo de pandemia, vai ser vacinado grupos, né? Vai ser as pessoas mais vulneráveis, por faixas etárias, os idosos que são mais propensos, mais vulneráveis, doenças de risco, etc., até chegar lá na toda a população geral. Isso vai demorar, isso não vai ser feito, até mesmo porque o mundo está querendo a vacina, e o mundo tem quase 8 bilhões. Né? Os brasileiros somos quantos? Somos 207, 208 milhões de habitantes. Isso não vai ser as pessoas não serão vacinadas de imediato, então vai demorar um pouco. Então, o que é que nos espera nesse processo pós-pandemia? O que é que nos espera? Quais são as respostas que a gente poderia ter? Não temos ainda respostas. Existem muito mais incertezas e, de algum modo, a gente vai precisar lidar com essas incertezas. Né? E, dentro das incertezas, das angústias que essas incertezas provavelmente vai estar gerando, e isso, consequentemente, trará sofrimento psíquico, sofrimento emocional, e vai abalar, de certo modo, a nossa saúde mental.
E aí eu passo a vez para o Ricardo, se ele tem algo para falar sobre isso. Então, vocês estão me escutando? Escuta aí bem aí? Não sei se tá, né? Então, pessoal, muito obrigado. Eu queria primeiramente agradecer a Danda, ao Augusto, né, pela oportunidade da gente estar debatendo sempre coisas muito positivas, né? Isso é sempre um norte meu, assim, a gente está precisando cada vez mais estimular esses debates, né, positivos que a gente venha trazer sempre em pauta. E quando Rosângela me fez essa proposta de debater com vocês um pouquinho, eu fiquei pensando assim, bom, quando a gente fala de conflito, eu sempre gosto de buscar um pouquinho o significado das palavras, né? Quando a gente vai abordar um determinado tema. E você trouxe coisas muito significativas aí que a gente não sabe ainda quando é que vai terminar essa pandemia, né? Como você bem falou, eu até perguntei a Rosângela, qual é a nossa linha do tempo desse fim da pandemia? E realmente fica muito difícil a gente prever, porque previa-se que a gente teria, com a possibilidade de uma vacina agora, no final do ano, já não se sabe mais, antes, há muito tempo, já no início, previa-se também no meados do próximo ano, e a gente ainda não sabe se isso é correto ou não. Mas, assim, o fato é que a gente não tem ainda esse fim dessa pandemia. O fato é que aí eu trago também, sempre gosto de dar uma olhadinha nas origens das palavras, do conflito, que o conflito, a gente tem 3 palavras-chave, o conflito, psicossociais e pandemia. Conflito é quando você tem coisas antagônicas, né, impulsos e tendências antagônicas, que isso aí mexe dentro de você, né, esses conflitos que você tem. Quando você fala em psicossociais, se a gente for olhar ao pé da palavra, o psicossocial, ele envolve muito a saúde do trabalhador e é exatamente esse o tema que a gente está falando. E a gente pode olhar essa saúde do trabalhador na perspectiva enquanto organização, instituto organizacional, que vai trazer essa estrutura, né? Como é que as empresas estão fazendo com que os trabalhadores sejam preservados de alguma forma ou não, né? Então a gente pode partir por esse aspecto psicossocial. E a pandemia é uma enfermidade aí ampla e disseminada. Então a gente tem essas 3 palavras-chave que a gente colocando num debate, isso fica um debate muito interessante, porque a gente não tem ainda um término, a gente tem evidência das pessoas cada vez mais desequilibradas, né? Eu recentemente fiz até uma pesquisa procurando as palavras, os sentimentos mais destacados nessa pandemia, e mais de 11 milhões de artigos e coisas eram tudo sobre medo. Não sei se você concorda, Lúcio. Mas, assim, o medo é um sentimento que assola a grande maioria das pessoas dentro desse processo da pandemia. Seja medo de perder o trabalho, né? Seja medo da saúde, seja medo de contaminar seus familiares, né? Então, esse medo aí é uma coisa bastante destacada nesse processo e, naturalmente, na saúde do trabalhador. Porque quando a gente fala da saúde do trabalhador, está lá no trabalho e está em casa também. Então, isso é uma coisa que, naturalmente, vai acontecer, vai resvalar na família e todo o seu contexto social. Então, assim, a gente falar desse processo de pandêmico, a gente é falar do medo, é falar também de depressão, né, e essa ansiedade que a gente vive aí generalizada. Então, eu acho que vai ser um debate muito, muito bom, muito intenso, e essas são as minhas primeiras palavras, mas a gente tem muita coisa ainda para conversar. Danda, eu passo aí para você a palavra, né, sem ser muito longo, para que a gente possa abrir aí em breve as palavras e o debate. Pois é, esse pós-pandemia que a gente não tem... Tá ouvindo? Sim, está ouvindo. Ah, tá. Esse pós-pandemia que ainda está uma incógnita, né, para todo mundo, né? A gente pensava que ia ser uma coisa rápida, no máximo 3 meses, e já se passaram 8 meses e a gente não tem noção, né? Infelizmente, às vezes até tem, a gente não quer acreditar que a situação está, de certa forma, incontrolável, né? Porque as pessoas pensam diferente e agem diferente. Então, tem protocolos a serem seguidos que poderiam ajudar muito, né, a diminuir essa contaminação. A questão que vocês falaram aqui também já da questão da higienização. Assim, era para ser uma coisa básica, né, e que foi mostrada agora com a pandemia, que infelizmente estava muito a desejar. Então, eu acho que não é ninguém, né, mas muitas pessoas vão repensar, né, esse dia a dia, né, quem está na rua, chega em casa, chega com sapato sujo, roupa suja, e vai jogando de qualquer jeito. Então, isso tudo, né, a gente vai
percebendo que vai fazer parte da nossa rotina. Tem que fazer parte, não é zero para fazer parte. Então, assim, e essa questão tudo do que vai mexendo com a gente, enquanto ser humano. É por isso que eu trouxe assim vocês, que são duas linhas que poderiam ser diferentes, mas na minha opinião, né, que conheço os dois lados, as duas abordagens, eu sei que elas comungam, né? E a gente tem que cuidar muito agora nesse período para a gente não surtar. E, infelizmente, eu até estava conversando muito com o Lúcio, que é uma das... Eu conheci Lúcio justamente numa palestra sobre a questão do suicídio, que é uma temática que a gente, às vezes, evita, né? Muita gente tem ainda muito preconceito. Tem preconceito em dizer que vai fazer um tratamento como psicólogo, quanto mais dizer que tem um caso de suicídio tão perto, ou que tem um sentimento, né, com relação ao suicídio. E agora, na pandemia, a gente percebeu que isso tudo está demais, e que se as pessoas não se cuidarem psicologicamente, né, vai modificar totalmente o trato com o outro. Porque esse medo, né, como o Ricardo também abordou, esse medo que está assolando todos nós, a gente tem que sair para trabalhar, né? E aí? Quem tem que pegar um ônibus cheio, que não consegue, a gente não consegue evitar. A gente vê que não é só aqui em Recife, não é só em Pernambuco, é todo mundo. Então, assim, voltar para casa com contaminação. A turma mais jovem, né, que não tem, parece que não caiu ainda a ficha e que pode ser que pode, não é um grande vetor de trazer o vírus para dentro de casa, né, e a gente perder os nossos entes mais queridos e aqueles que estão mais vulneráveis. Então, assim, aí vem a questão da tecnologia, que tem ajudado muito. Então, a gente percebe que a tecnologia, nesse período de pós-pandemia, ela tem ajudado para quem sabe utilizar de boa forma, mas tem afastado algumas pessoas. É muito antagônico, né? Porque une as pessoas, como a gente está unido aqui numa sala né? E cada um em seu canto, e chegando, né, ao Brasil, porque na verdade essa live ela repercute também nacionalmente. Então, na verdade, assim, ela tem o fator positivo de nos unir, mas às vezes a gente vê dentro de casa cada um grudado no seu celular, no seu notebook, cada um no seu quarto, no seu ambiente, não interagindo, as famílias se distanciando, né? Então, é para um prato cheio, né, para que esse pós-pandemia ele se torne, para algumas, socialmente falando, pior, né, do que estávamos antes. Então, está mostrando cada vez mais as diferenças, porque como a gente vai fazer isolamento social quando tem alguém contaminado em casa, se a gente tem dois cômodos, né? Uma coisa é você morar num apartamento de 3, 4 quartos ou numa casa grande e você conseguir fazer um isolamento social, mas a gente sabe que a nossa maioria não funciona assim. A gente sabe que a realidade brasileira é de aglomeração, naturalmente, às vezes por necessidade mesmo, que moram 10 pessoas na mesma casa, então não tem como ter distanciamento. E aí vai mexendo, porque as pessoas idosas, que a gente sabe que o número de idosos tem crescido bastante, aí no momento desse que a gente poderia estar comemorando o número de idosos, a gente está vendo eles retraídos, com medo, né, de pegar o vírus. E, ao mesmo tempo, depressivos, porque estão longe da família, das pessoas, não pode chegar na porta para conversar. Então, assim, esse período da pandemia gerou tudo isso, né? Então, a gente tem escapes, a gente tem tratamento, a gente tem formas de fazer esse equilíbrio emocional, mas a gente sabe que, infelizmente, ainda está longe da realidade da nossa população brasileira. Então, assim, é um pouquinho dessa provocação, né? Eu sei que vocês têm bagagem de sobra para tentar mostrar aqui as possibilidades alternativas, né? Que a gente pode colaborar. Já tem pessoas assistindo essa live, como o Augusto falou no início, a gente tem um caráter muito de formação e informação. Então, tem muitas pessoas que às vezes não podem entrar ao vivo, mas eles param para assistir. E a gente percebe que isso faz com que a gente traga informação para muitos lares, para muitas pessoas. E aí, essa contribuição que a gente quer dar hoje nessa grande live, né, de 12 horas, eu propus esse tema, tem tudo a ver com o que a gente está passando. Então, fica aí, a gente não conseguiu ainda que Nathalie entrasse,
porque ela está em atendimento, na segunda-feira ela já explicou para a gente que é dia de consultório, mas aí a gente vai ver se ela consegue entrar. Enquanto isso, passo a bola para vocês. Vamos nessa. Para dar a contribuição nisso. Então, só eu queria fazer um destaquezinho, Lúcia e Danda. Assim, eu fui dar uma olhadinha na Fiocruz, por curiosidade, né, que é um órgão, é um instituto de referência. E aí eu até deixei um registro aqui para compartilhar com vocês um questionário que eles têm. E aí eu achei muito interessante, eu vou até ler para vocês as 2 perguntas que eles colocaram lá. Depois eu posso até passar a referência, se vocês quiserem. E eu achei muito, muito propício, porque quando a gente fala em psicossocial, a gente tem o aspecto da empresa, e aí eu quero saber se vocês depois concordam, mas a gente tem o aspecto da empresa, né, mas tem destacadamente o aspecto pessoal, né? E aí a pergunta da Fiocruz era assim: como lidar com as frustrações geradas pelo impacto do coronavírus? Como é que eu vou lidar com isso? Era a primeira pergunta. E a outra é: o que recomendam para as pessoas que moram só, incluindo as que vivem fora do país? Como lidar com a solidão? Né? Eram 2 perguntas que me sensibilizou, e que uma das respostas, que eles têm uma lista de perguntas e respostas, que foi... Aí uma das respostas foi: reconhecer e acolher seus receios e medos, procurando pessoas de confiança para conversar. Isso sobre as frustrações geradas pelo coronavírus. Reconhecer e acolher os receios. Quando você fala, Danda, que muitas vezes esse processo ainda do controle emocional, isso está muito distante de muitas pessoas, é verdade, porque nunca foi cultura da gente, a gente nunca pensou em trabalhar isso, agora que há um despertar maior. Mas essa resposta, essa do reconhecer, acolher os receios, a gente pode ver de uma perspectiva intraconsciencial, uma coisa pessoal. E uma outra resposta que eu achei interessante, que diz assim: reenquadrar os planos e estratégias de vida, de forma a seguir produzindo planos de forma adaptada às condições associadas à pandemia. Novamente, você vê o aspecto pessoal, né? Porque a gente, quando está falando aí de pandemia e desses efeitos de medo, de depressão, a gente sempre tem que pensar: qual é o meu papel? Eu penso muito assim, não sei se vocês concordam, mas qual é o meu papel nessa história toda? Como é que eu estou agindo diante desse contexto pandêmico? E a outra resposta que eu achei interessante foi manter uma rede das pessoas que moram sós, ou fora do país, como você bem falou aí, Lúcio, no Japão. E aí uma das respostas era manter uma rede socioafetiva, estabelecendo contatos, mesmo que virtuais, com familiares, amigos e colegas. Eu lembro que no meu aniversário, foi agora em abril, e meu aniversário foi virtual. Minha esposa fez antes de ontem também o aniversário. A gente fez um aniversário virtual também. Então, a gente falar nesse momento é você falar. São oportunidades que eu costumo dizer sempre o seguinte: a gente tem que olhar com um olhar não antivitimizante, não, poxa, de coitado. Eu acho que a gente sempre, claro que eu estou falando aqui de contextos não patológicos, um contexto que a gente não tem um transtorno mental grave, e sim eu sou ainda dono da minha lucidez, tá entendendo? Então, dentro desse processo de lucidez, o que é que eu posso fazer diante desse contexto? Eu não sei como é que vocês entendem disso, desse protagonismo pessoal. A gente sabe que a gente fala da empresa, da instituição, mas eu posso também olhar o meu viés pessoal. Como é que eu estou agindo diante disso? Eu estou sozinho, mas eu estou numa situação que cada vez mais os medos e os receios estão se avolumando na minha mente, ou eu estou aproveitando essa oportunidade para me desenvolver? Então é uma primeira reflexão aí que eu coloco para a gente, e para a gente debater como é que eu vou me comportar diante desse, qual é a minha contribuição nesse contexto, e que ferramentas eu posso utilizar para poder me blindar, digamos assim, para poder estar mais protegido desse processo de medo, de depressão, de ansiedade que a gente está aí, sabe? Não sei se, o que é que vocês acham disso aí. Lúcio, você como especialista. Bom, deixa eu falar que aqui, né, você falando, passando muita coisa na minha cabeça. Passa muita coisa. Uma hora é pouco, viu, Dana, para falar isso aí. Teria que ser 12 horas falando sobre isso, né? Mas vamos lá. Então, logo no início, quando a gente, no início lá em março, né, eu lembro que eu estava em São Paulo,
quando surgiu o primeiro caso, né? Eu fui passar carnaval em São Paulo, eu tenho amigos em São Paulo, que eu passei alguns anos em São Paulo, trabalhando em São Paulo, e estou de volta a Recife 2 anos, mais ou menos. E aí, vou passar carnaval em São Paulo. E quando eu estava vindo para Recife, eu acho que foi no início, foi o último dia de fevereiro, não, foi o último dia de fevereiro, foi uma sexta-feira, e eu estava vindo para o Recife, né? E aí eu estava na casa de uma amiga, e nisso eu vi no noticiário, né? Que já tinha, a Covid já tinha chegado do Brasil, né? E aí já tinha sido o primeiro caso, inclusive, coincidentemente, de lá de São Paulo, a pessoa, né? Que tinha feito uma viagem, etc. E foi o primeiro caso. E aí eu, né, a gente muito sem saber como lidar, o que fazer, estávamos ainda talvez numa perspectiva, como a Danda falou, né, no sentido eu acho que vai ser uma coisa curta, vai ser uma coisa, na verdade não sabíamos de nada, não tínhamos noção do que estava por vir, né? Eu lembro que eu passando no aeroporto mesmo para embarcar, e aí você vê algumas pessoas raríssimas dentro da aeronave, pouquíssimas pessoas usando máscara. Inclusive, eu me assustei, né? Porque achei estranho. E acho que é coisa séria mesmo, né? Mas eu não estava com. Realmente não tinha caído a ficha. A ficha veio cair 15 dias depois, que quando entra mesmo, né? Começou a fechar. Ou seja, pensando nisso, quantos planos eu tinha feito? Um dos planos era fazer uma viagem para descansar um pouco em São Paulo. E entre outros planos e projetos que eu tinha me programado para 2020. Inclusive, o próprio mestrado. Eu conheci minha turma do mestrado, a gente foi um dia para a aula, nos conhecemos a turma, né? E aí, no dia, 2 dias depois, tivemos uma reunião geral com mestrandos e doutorandos. Até hoje, só vejo eles pela internet, né? As aulas online. Então, a gente deu continuidade até por conta disso. Por que eu estou falando isso? Imagina, quantos projetos, quantas coisas eu me planejei, me programei. Eu estou falando mas isso uma população. E aí, quantos sonhos foram interrompidos, quantos sonhos foram postulados, quantos sonhos foram, nesse momento, quantos desejos ali, né? Eu tive que sustentar, segurar. E não é tão simples assim. Agora, a forma como eu lido com isso é de um jeito. Agora, será que é meu vizinho? Não precisa ser meu vizinho. Será que minha irmã que perdeu o emprego? Nossa, eu vi momentos de minha irmã se desesperar aqui dentro de casa. Desesperar mesmo, né? Porque, e eu dizia assim, olha, vai passar, né? Etc. Chorar mesmo, cair assim os prantos. Ou seja, o medo do desemprego, como é que eu vou lidar? Mas eu tenho um seguro-desemprego que vai durar por algum tempo e tal. E aí, mas quantas pessoas não passaram por isso? E aí o que acontece? A gente está lidando diretamente com frustrações. Você falou essa questão da frustração, né? Como eu lido com minha frustração? Como eu lido pelo menos por ausência desses projetos. Vamos falar de uma forma mais profunda. Como eu lido com o desemprego quando eu não tenho dinheiro para comprar comida, quando eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel da casa, quando eu não tenho dinheiro para circular. E não tenho dinheiro nem para procurar o trabalho, porque eu não tenho dinheiro para... E ainda é pior, né? Estava fechado. Então, cada ser humano vai lidando de forma extremamente singularizada com essas suas frustrações. E frustrações tem uma coisa, né? Além de gerar medo, ela vai gerar um pânico. O que a gente percebe? Um pânico. Eu tenho um paciente que está saindo agora do quarto. Mas pacientes que, na verdade, eu atendia antes no presencial, as pessoas saíram, tá? E aí o que acontece? Não conseguia sair do quarto. Diga-se de passagem, do quarto dentro da sua residência. Não conseguia, então era assim, a família levando a alimentação na porta. Então, olha só, o quanto, não é no sentido, como você falou, patológico, mas é no sentido do desespero, é no sentido do pânico. E a nossa população, de certo momento, passou por isso, agora está conseguindo. E como a gente lida com isso? Outra questão que a gente percebe numa parte da população, uma negação. Oi, cortou? Congelou? Parece que congelou um pouquinho aí. Foi. Lúcio, se estiver ouvindo a gente, aí tu dá uma saída e entra de novo, que aí volta ao normal. Essas coisas sempre acontecem, né? Tecnologia a gente tá sujeito. Pois a tecnologia tem isso, né? Essa questão do pânico tá assim, complicado, né? Cada pessoa reage de uma forma. E tem situações que são mais delicadas mesmo. Tem gente que às vezes banaliza, né? E olha pra gente com cara feia. Ontem mesmo eu tive uma situação que eu estava no espaço público
Aí uma pessoa foi falar comigo, aí tinha bebendo água, aí eu botei a máscara para poder cumprimentar. E a pessoa disse, você tá dessa, tipo assim, tá paranoica. Aí eu preferi não responder, Não né? entrar, né? Mas a pergunta foi nesse ponto, tipo assim, você tá nessa linha, né, louca? Não, a gente tem, primeiro com respeito ao próximo, né? O uso da máscara não é só proteção minha, é proteção ao próximo. E aí, tem pessoas que são mais paranoicas, outras não, outras mais equilibradas, como você está falando, Ricardo, que eu acho até você puxou um pouco esse gancho da questão Do autocentramento, né? centramento, da busca, e não se vitimizar, né? E em busca de melhorias. Porque é difícil, né, Danda? Quando você fala assim, é como o Lúcio estava falando, a realidade de cada um, cada um, como diz a música, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Então, assim, é um fato, né? Só que eu normalmente penso assim, a gente tem duas situações, duas escolhas. Oba, chegou o Lúcio aí. Caiu. Eu não, a internet caiu. Notamos que você caiu. Vai lá, fala aí. De volta. Bom, como eu estava falando, então, como é que nós, cada um vai lidar com essas frustrações, lidar com essas perdas, né? Cada um lida de uma forma singularizada. Por exemplo, a gente tem percebido muita gente sem utilizar, sem seguir o protocolo que está se pedindo agora, né? E isso não é a nível só de Pernambuco, não é a nível de Recife, não é a nível nacional, isso é a nível mundial. Né? Quando a gente pensa no coronavírus, primeira coisa, o que ele remete? A uma doença. Né? O que tem por trás dessa doença? A possibilidade da morte. Na nossa sociedade, em termo mundial, a gente, com exceção da mexicana, tá? Entre aspas, a gente não se prepara para a morte. Né? A gente não se prepara, só se prepara para a vida. E aí o que acontece, que a gente está percebendo, é uma negação de uma parte da população. Qual é essa negação? Se a gente parar para pensar, o que seria uma negação? Uma negação é uma espécie de defesa psíquica. O que é uma defesa psíquica? Uma defesa psíquica é algo que eu me protejo contra uma angústia. O que está gerando uma angústia? A possibilidade da morte. Então, para eu não sentir essa angústia, e a angústia a gente sente, por exemplo, quando uma pessoa diz assim, estou sentindo uma coisa ruim, não sei, uma coisa ruim. É uma angústia. Pode ser também um sintoma de ansiedade, mas geralmente é uma angústia. Eu não sei, sinto uma tristeza, coisa. Então é angústia. E muita gente, para não lidar com essa angústia, o que é aquilo ali? A angústia também é gerada por frustração. Então eu nego a realidade. Como é que eu nego a realidade, por exemplo? Eu deixo de usar máscara. Estou nem aí, faço de conta que não tem nada acontecendo à minha volta. E a gente está vendo nos dois últimos, por exemplo, os 2 últimos feriados. Todo mundo, tudo pode. Não é que a pessoa poderia ir, por exemplo, ao feriado, curtir o feriado, né? Até mesmo porque vinha aí 6 meses, dentro dessa questão do isolamento, distanciamento, etc. Mas não, só que as pessoas, muita gente foi curtir o feriado. Eu tenho pessoas que foram curtir o feriado e adquiriu o coronavírus. Em Porto de Galinhas, por exemplo. Foi para uma casa onde tinha 10 pessoas e dentro daquela casa tinha uma pessoa que estava assintomática. Todos os demais foram contaminados. Ou seja, a gente está vivendo essa realidade. Então, como lidar com essas frustrações? Né? E aí tem coisas para a gente pensar muito, como lidar com essas frustrações, isso a gente vai lidar depois do pós-pandemia. Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Né? Aqueles projetos que a gente tinha, o emprego de um jeito ou de outro ele vai voltar. Não sei se a curto prazo, né? Porque tem uma coisa que a gente precisa também, foi descoberto agora, funciona tecnologicamente, e tecnologicamente, alguns trabalhos, sendo feito remoto, também é mais econômico. Né? Mais econômico do ponto de vista, não precisa de um prédio, etc, etc. Então, são muitas questões que vai ser precisar serem respondidas, até para a própria população, ela conseguir lidar com esses novos modelos de adaptações. São novos modelos. A gente, certeza absoluta, nós teremos outro mundo. Tá? Tudo bem, a vacina chegou, as pessoas foram vacinadas, etc., mas tem outros mundos, porque alguns estudiosos já dizem, isso é um ensaio de outra pandemia que pode estar vindo. Porque se a gente olha, está se mudando muitas coisas no mundo, inclusive o desmatamento, né? Isso termina a natureza, né? O novo coronavírus vive na natureza. Não é, são 20 e poucos. Esse é um de um grupo. Bom, e aí o que você... Pois não, Dana. Você falou das vacinas, Lúcio, e eu fiquei lembrando aqui que
infelizmente, diante de toda essa contextualização que a gente trouxe, essas problemáticas apresentadas, a gente tem percebido que, politicamente, né, o nosso governante, que, na verdade, eu não me sinto representada, mas, ao mesmo tempo, é uma figura que está acima do nosso país, e ele confunde a cabeça das pessoas, né? E tem uma época que ele banalizou logo lá no início. Então, se a gente tivesse começado a usar máscaras no início, talvez muita coisa não tinha se alarmado tanto. E aí o que acontece? Tem a questão também da banalização, quando ele mesmo não se dá como exemplo. Aí, assim, isso foi esse período todo. Não teve um momento assim dele se tocar, nem quando ele foi contaminado, né? Então, assim, eu falo ele porque, assim, ele entra na televisão, ele entra na mídia, ele manipula as informações, né? Esconde informações também e confunde a cabeça das pessoas. Porque é muito ruim quando você vê, assim, que está na cara da gente as formas de proteção, né? E as possibilidades de saída, né? Quer dizer, a gente não está querendo... O vírus está aí no ar, mas a gente pode, assim, tentar evitar, né, ser contaminado. Mas se a gente sai exposto, né, como foi colocado, que era besteira, não sei o que, com a máscara. Aí agora vem a questão da vacina, ele já deixa bem claro que ninguém vai ser obrigado a se vacinar, quando, na verdade, a gente sabe que a vacina é a que vai aliviar e vai proteger, né, a expansão, o retorno, né, do auge que a gente passou já com essa pandemia. Então, assim, isso tudo, essas contra-informações ou as informações negativas e falsas na cabeça das pessoas, isso faz com que a gente... fragiliza, né, Dana? Fragiliza. Pois é, fragiliza tipo assim, o que a gente pode fazer para ajudar a passar por esse processo sem tanto dano, né, psicológico. Mas aí a gente entra em conflito até na questão social, porque começa quem acredita em quem, né? Quem está falando a verdade, e aí fica aquela coisa assim, e aí todo mundo se contaminando, e aí acontece também das pessoas se distanciando, porque ideologicamente, né, acredita numa determinada informação e a outra não, então começa aquele conflito até dentro das próprias casas, né? Quando as ideias não vão batendo, e as práticas também. Então, tudo isso vem a complicar mais ainda, né? E a gente tem muito ainda a questão dessa pós-pandemia, como a gente também já colocou aqui desde o início, que a gente não sabe quando ela vai realmente se efetivar como pós-pandemia, porque eu ainda acredito que estamos na pandemia, né? E aí a gente vai poder trazer, e já fica uma deixa aqui para vocês dois, principalmente, para a gente depois, em outro momento, a gente reforçar esse tema, né, tão importante, e aí a gente pode fazer com outros links, né, com outros ganchos, que aí eu estava até falando com o Lúcio também com relação à temática do suicídio, que a gente tem o Setembro Amarelo, que ele foi, né, fez várias lives, eu acompanhei várias, a gente já vem defendendo essa bandeira do Setembro Amarelo, mas a gente sabe que o suicídio acontece o ano todo. Então a gente não pode esperar só setembro para debater essa temática, como outras, mas a gente está falando aqui mesmo, que tem muito a ver com esse período de pandemia. Então, eu sou defensora que a gente tem que abrir, né? A gente tem uma grande amiga que também fala muito sobre isso, que é a Cibele, do Mundo do Lua, e aí, assim, ela tem uma defesa muito grande, porque são jovens, né? Ela perdeu um filho para o suicídio. Então, assim, a gente sabe que o suicídio está chegando para os idosos, né? Então, assim, está chegando para todo mundo. E aí infelizmente, a gente não tem esse tempo para debater tudo aqui hoje, mas já vou deixando o convite para vocês, né? Para a gente amarrar uma outra temática e outro momento para a gente começar a tocar nesses assuntos tão importantes para as pessoas tomarem conhecimento. Sim, eu acho que... Desculpa, Ricardo, você pode falar. Não, porque eu fico sempre pensando, ligando a fala de Lúcio com a de Danda, eu sempre fico pensando assim, pessoal. Eu sei, concordo com você, Lúcio, que a realidade, mesmo a gente não trazendo uma questão patológica, existe. Até quando você caiu, eu estava dizendo a Danda assim: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Então, cada um tem o seu calo, tem a sua dificuldade,
A forma que eu encaro um problema é totalmente diferente da sua, da de Danda, e cada um na sua perspectiva, nos seus valores, na sua criação, na cultura. A gente sabe que tudo isso aí influencia demais na pessoa. Mas eu sempre olho assim, ó. Isso eu trago para mim, na minha vida, nas minhas experiências de 20 anos de trabalho com tecnologia, depois de mais 10 anos com trabalho com gente. Agora estou fazendo a minha segunda graduação de psicologia. Então, assim, eu sempre trago no meu percorrer de vida que, dentre dessa minha história, eu saí de empregos, entrei em outros empregos, teve momentos que eu fiquei desempregado e aí eu empreendi nesses momentos, sabe? Então, mas eu sempre olho como eu encarava essa situação, sabe? Por isso que eu puxo essa minha fala, porque assim, como é que eu encarava esse contexto que eu estava vivenciando? Há 20 anos atrás eu fui vender cachorro-quente, eu estava desempregado, eu disse, poxa, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí fui fazer ia fazer uma carrocinha de cachorro-quente, mas aí terminei que eu comprei e fui vender no Arruda. O cachorro-quente no Arruda, no jogo do Santa, e uma dica, só vendia Coca-Cola, porque ninguém comprou outro refrigerante. Mas assim, eu encaro como sempre, o que é que eu vou fazer agora? Sabe? Eu sei que existem coisas que a gente muitas vezes perde controle da lucidez, do contexto. Mas eu acho que a gente pode também, em alguns momentos de mínima lucidez, parar e refletir, sabe? Assim, dizer assim, olha, o que é que eu vou fazer agora? Poxa, eu perdi meu emprego, o que é que eu vou fazer? E eu buscar, como a gente sempre diz a palavra, crise é a oportunidade de crescimento. Crise eu tenho, dentro do contexto da inteligência emocional e do curso que eu faço, eu tenho alunos que disse, Ricardo, ainda bem que eu fiz esse curso, no contexto da pandemia. Ainda bem, porque isso me ajudou a me reequilibrar. Teve gente, olha, eu estava com uma crise de ansiedade enorme. E aí a gente debatendo, trazendo conversas e conseguiram se reequilibrar. Mas eu sempre gosto de colocar assim, ó, você, dentro do contexto, né, aí eu volto a dizer, não patológico, mas você é responsável pelo que acontece. Eu gosto muito de citar um filmezinho que tem, bem fácil, basta quem estiver assistindo agora ou depois, lá no YouTube bota Two Girls, Two Lives. 2 garotas e 2 vidas. As garotas em contextos inóspitos, elas cresceram no mesmo contexto, com a precariedade em lixão e tudo mais, e as duas tomaram destinos completamente diferentes, a forma de encarar. Uma foi estudar, foi fazer enfermagem, e a outra continuou no lixão. A gente sabe que tem vários aspectos psicológicos aí envolvidos, mas a forma como você encara as situações, e aí a minha fala aqui que eu quero trazer, essa fala positiva, essa fala para frente, a forma como você encara aquilo ali, independente das suas dores, das suas dificuldades, você pode tomar as rédeas em algum momento da sua vida, sabe? Porque se a gente ficar no reme-reme, e aí eu não quero desconsiderar, longe de mim, qualquer dificuldade alheia da pessoa, mas assim, se você ficar naquele ruminando, como a gente diz, né? Ficar naqueles pensamentos autodestrutivos, você não vai chegar a canto nenhum. Então, de alguma forma, você tem que mexer, você tem que fazer alguma coisa, nem que seja uma atividade física, para poder aumentar o nível de serotonina, para poder aumentar o benefício, para você suar e você sair daquele estado. Você tem que minimamente aproveitar essa oportunidade, na minha opinião, né? Eu coloco isso aqui. Você tem que minimamente aproveitar para aprender a ocupar sua mente em alguma coisa. Sabe? Ler alguma... Quantas e quantas pessoas estão aproveitando esse momento de pandemia para estudar? Aí claro, não estou falando daquele trabalhador que está ralando e não tem a grana, como você falou, entendeu, Lúcio? Mas assim, e a grande... Eu traria assim, pela média, uma grande média, tem oportunidade para isso? Né? Eu tenho amigas que dizem, olha, Ricardo, eu fui ajudar o meu marido a se reinventar. E ele está vendendo agora frios e coisas e estão avançando. Então, a minha fala é muito nesse sentido. O que é que eu posso... faz uma atividade física, vai fazer um livro, a gente tem vários cursos aí, como eu estou na prefeitura, então a gente vê, vez por outra, cursos gratuitos, ótimos cursos gratuitos. Eu fiz um recentemente de criatividade, maravilhoso. Como é que eu estou ocupando a minha mente? Como é que eu estou? Eu estou muito na ruminação mental, eu estou assistindo muito Netflix por aí, sabe? Então, assim, como é que você está usando o seu tempo útil? E aí são inúmeras oportunidades que a gente tem para se autodesenvolver e se recriar. Poxa,
Se eu perdi o meu emprego, eu vou vender. Aí eu estava no mercado da Encruzilhada recentemente. Aí a mulher disse, moço, eu perdi meu emprego. Disse, mas eu estou querendo fazer... Aí eu até me identifiquei, até falei para ela, mas eu estou querendo vender o cachorro-quente. Disse, moça, vá em frente. Aí até ela pediu uma grana para ajudar ela para ir para casa. Disse, vá em frente, acredite, se você pode, faça isso. Faça isso, porque de alguma parada você não pode ficar. À mercê dos seus pensamentos autodestrutivos não pode ficar. Então, é essa a minha fala desse momento pandêmico, como é que a gente pode agir diante de todo esse caos que a gente vive. Eu tenho um amigo da França que chegou há pouco, que está aqui, ele disse, olha, lá a gente está no novo lockdown, né? E aí está com a esposa e a filha lá e está aqui, porque ele é pesquisador, oceanógrafo, e aí, assim, eles estão lá totalmente fechados novamente, sabe? Então, e as relações, ele disse, olha, a gente está com relações... as pessoas em home office, várias pesquisas mostrando que essas pessoas estão passando mal, sabe? Então, como é que essas pessoas estão olhando essas oportunidades? Como é que essas pessoas estão se reinventando? Então, é essa a minha reflexão que eu trago para que a gente também não se vitimize, tá entendendo, Lúcio? Eu sei que a gente é importante saber que tem horas que a gente precisa de ajuda. Tem hora que precisa levantar a bandeirinha, me ajuda aqui, por favor, que eu estou precisando de ajuda. E aí vai para psicólogos, vai para psiquiatras, né? Vai para qualquer que seja. Mas tem outra, eu acho que tem uma parcela que cabe a gente também. Né? E aí essa parcela que cabe da gente é que a gente se apropie e mude o nosso contexto, que eu acredito que é capaz, sim. Essa é o meu entendimento. Muito bom, Ricardo. Eu estou vendo aqui que a gente já está nossos meninos. Temos é pouco tempo. Mas assim, foi bem legal. Lúcio, fica à vontade ainda. Dá para ainda você dar a sua contribuição aí nesse link aí que trouxe, que o Ricardo acabou de falar. Fica à vontade. Bom, eu acrescentaria, né, que o quê? Nós precisamos, de certo modo, de redes, né? As pessoas, você falou, fiquei lembrando aqui dessa questão da reinvenção, né? A gente fala muito, eu sou psicanalista, a gente fala dessa reinvenção, né? Se reinventar diante de um lugar. Que lugar é esse, né? O lugar pode ser inóspito, pode ser uma tragédia, né? As crises, eu tenho paciente que eu digo assim, você agora está nesse momento, você está vamos pensar assim, né? De repente você está no meio de um furacão. Se sustenta de alguma forma aí para o furacão não te levar, né? Então, no miolo do furacão, aquela coisa toda, se sustenta. Então, mas, Lúcio, eu não consigo. Vamos pensar onde é que você pode sustentar. Isso é a questão da crise, né? Eu quando fui... eu já morei palafitas, né? Se eu for falar minha vida aqui... então, eu já morei palafitas. Então, eu olhava para baixo e era o canal passando por baixo, né? Então, assim... Bom, aí nessa crise, o que aconteceu? Eu já fui um grande costureiro. Talvez um dos grandes de Pernambuco. E é uma profissão do passado, fui famoso, etc, etc. E aí o que acontece? Quando foi agora na crise, aí tem uma amiga de São Paulo, eu digo, gente, eu pago aluguel, eu pago o consultório, eu pago a clínica, como eu vou fazer tudo isso? E agora veio o desespero, né? Como você vai tirar 15 mil reais do nada? Porque a clínica, né, esvaziou 15 não, 12, 14 mil do nada. Como é que de onde eu vou tirar? Aí, pelo menos sustentar, segurar um pouco. E aí o que eu digo, como eu vou fazer? Uma amiga falou assim, mas Lúcio, você não sabe costurar, o que as pessoas estão mais usando agora? Aí eu falei para ela, é máscara, né? Eu nunca fiz tanta máscara na minha vida. Fazer, cheguei a virar noite costurando confecção. Então, a reinvenção humana, a gente tem sim, mas muitas vezes, aí eu deixo, né, assim, esse exemplo, né? Agora mesmo tá um monte de pedido, minha irmã tá lá, Lúcio, tem um monte de pedido ali para você, eu estou sem tempo, mas vamos lá. Então, como que deixa? Nós temos capacidade de lidar com muito. Agora, tem uma coisa do ser humano, né? Acho que é muito do ser humano, da interação. E que a gente tem uma coisa em relação à saúde mental que é quase que cultural. Se eu não me engano, é cultural, tá? As pessoas, elas automaticamente assim, você vai para o psicólogo, ou você vai para o psiquiatra, as pessoas, elas remetem ao transtorno psiquiátrico. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver, entre aspas, né? Porque é cultural. Muito tempo isso foi considerado um problema psicológico. Agora estamos diante disso, né?
Então, às vezes, é preciso mesmo buscar rede, às vezes buscar apoio de um amigo, né, de um familiar, de um colega, porque muitas vezes o apoio dele pode ser que ele chegue, olha, você está bem, de repente vai buscar ajuda, né? E a gente precisa também criar essa questão de rede. Eu vejo isso muito estudando a questão do suicídio, né? A gente vê as pessoas sem rede de apoio, né? Sem rede de apoio. E tem muitas formas de buscar rede de apoio, né? E é pelo menos nesse meio que a pessoa está dentro de um furacão. E se reinventar. É possível se reinventar. Eu concordo com tua fala, Ricardo, acho muito bacana, né, esse olhar, essa visão. Realmente, Danda, se entrelaça os conhecimentos, né, a gente conversa, dialoga, porque qual é o caminho a seguir? As pessoas querem estarem bem emocionalmente, bem no trabalho, bem, né? A gente busca isso, né? E quando entra, e o que está acontecendo na pandemia? A pandemia também ela está sendo um momento, eu acho que o Ricardo falou isso, mas de outra forma, olha para ti, que vida você também estava levando? Tinha gente que estava ganhando 15, 20, 30 mil reais e extremamente infeliz, dando conta, vivendo, tendo que dar desempenho, e aí a pessoa deixou de ser a pessoa para ser um desempenho. Então, também a proporcionar, no caso da pandemia, ela está trazendo isso, né? Isso, se olhar. E é possível, eu sempre gosto eu gosto da palavra esperança, né? Esperança, ela vem do verbo esperar. Espera, uma hora vai passar. Talvez não vai mais como você queria que fosse antes. Tá, mas e aí, como vai lidar com isso? Busca que encontra. E é isso. Finalizo por aqui, deixo nisso. Buscar gente de apoio. Perfeito. Muito massa. A gente sabe, né, que ficou só o gostinho, né, do Quero Mais. A gente, de certa forma, a gente já agradece a participação de vocês.